sou a Rebeca Carvalho, sou advogada e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as principais formas de como ocorre a alienação parental. Então eu vou botar aqui alguns exemplos mais corriqueiros que a gente vê aí no dia a dia, sabe, nos nossos processos judiciais. Um modo muito comum de como ocorre a alienação parental é com a proibição daquele pai, daquela mãe ou daquele responsável, que cuida de uma criança e adolescente. Ele não deixa que esse menor visite os demais familiares, simplesmente proíbe. Um outro exemplo também extremamente comum é com chantagem. Pode ser chantagem emocional, como uma mãe que diz para a criança: vai lá, vai passar as férias com seu pai, me deixa aqui sozinha mesmo, sabe? Ou então uma chantagem material. Se você não passar esse fim de semana com seu pai, eu te compro um brinquedo, tá? Te dou um dinheirinho. Então, fazer chantagem, gente, isso é muito prejudicial. Uma outra forma extremamente comum é dificultar as visitas. Por exemplo, um pai visita a criança a cada 15 dias. E exatamente no fim de semana da visitação dele, a mãe diz para esse pai que a criança tem um compromisso ou então que está doente. Uma outra forma muito comum é a omissão de informação sobre esse menor. A criança caiu, se machucou na escola, foi para o hospital e o responsável, aquela pessoa que tem a guarda, não transmite isso para o outro genitor. Não tem diálogo. É algo assim muito importante o diálogo, minha gente. Um pai e uma mãe dentro de uma casa, juntos. Já é difícil criar uma criança, imagina separado, cada um morando em um ambiente. Então tem que conversar. Hoje em dia está faltando muita conversa entre as pessoas. Tem casas aí que moram 3, 4 pessoas e uma pessoa não sabe da vida da outra porque simplesmente não conversam. Mais uma maneira muito comum de como ocorre a alienação parental são com mentiras. Por exemplo, uma mãe que diz para o seu filho: seu pai não gosta de você, ele dá mais atenção aos enteados, aos sobrinhos, ao gato, ao cachorro. Ele não gosta de você. Então isso vai plantando aquela sementinha na cabeça dessa criança que ela realmente vai achar que o seu pai, no nosso exemplo, tá, gente? Que ele realmente não gosta dela. Enquanto isso, não é verdade. Ou então, outra forma muito comum e muito séria são com falsas denúncias de maus tratos. Criança cai, criança se machuca, criança se arranha, criança fica roxa. E suponha, ela foi brincar lá no fim de semana na casa do pai, voltou com o joelhinho ralado e a mãe acha que aquilo foi resultado de maus tratos. Acaba indo numa delegacia, tomando alguma medida mais séria por causa de uma brincadeira. Então, tem que ficar muito atento. Essas são só algumas formas e existem tantas outras. Olá, eu sou a psicóloga Silvia Rocha e vou falar um pouco sobre alienação parental. A alienação parental ocorre quando há interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, e quem costuma interferir é um dos pais, avós ou alguém que tenha esse menor sobre a sua responsabilidade. E o motivo que faz alguém agir dessa forma é para afetar a convivência da criança ou adolescente com o outro. Por exemplo, a mulher que não se conforma com o fim do relacionamento e, para se vingar do ex, fala mal dele para os filhos. Olá, sou a psicóloga Denise Melo e vou responder para vocês quais as consequências da alienação parental na vida da criança e do adolescente. O fim de um relacionamento é traumático, mas principalmente para a criança, pois estas sentem mais o impacto da mudança no seu estilo de vida. Cada criança age de uma forma e os sintomas mais comuns são culpa, ansiedade, depressão infantil, uma visão negativa, agressividade, medo, angústias, dificuldade de aprendizagem e automutilação. Na maioria dos casos, de tanto que um dos pais fala mal do outro, a criança começa a ter uma aversão do alienado, pois ela acha que tudo é culpa dele.